Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudeglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau. Então vamos para o nosso exemplo de número 6. No exemplo de número 6 diz assim: a soma de dois números racionais é 1, e a diferença entre eles é 1/16. Qual é o valor de cada numeral? Então, nós temos dois números racionais. E diz que a soma desses dois números racionais é igual a 1. E a diferença entre eles é 1/16. Quais são esses numerais? Então, primeiro, observa como tem diferença, quer dizer que um é maior e o outro é menor. Então, nós vamos colocar assim: maior e o menor. Se a diferença entre eles é 1/16, por exemplo, se eu tivesse x e y, né? Então a diferença seria a subtração, 1/16. Mas quando eu isolo o x, se eu isolar o x, então meu x será igual a 1/16 mais o y, que seria o segundo numeral, ou seja, o primeiro, que no caso é o maior, ele é igual ao menor mais 1/16. Então eu posso representar essa diferença como expressar em uma soma. Então o menor eu vou chamar de x, e o maior eu vou chamar de x mais 1/16. Então pronto, já expressei os dois numerais. Diz que a soma entre eles, o x mais 1/16 é igual a 1. Aí eu vou agora organizar. Eu vou pegar e somar aqui as incógnitas. 1x mais 1x dá 2x igual a 1. Está no primeiro membro mais 1/16. Como esse 1/16 não tem x, ele vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Então, 2x é igual. Aqui embaixo não aparece o denominador, então o denominador é 1. Aí eu vou calcular o MMC entre esses denominadores. Perceba que o maior é 16 e o menor é 1. Quando o maior divide pelo menor, o maior é o MMC. Então, o MMC entre 1 e 16 será 16. Aí, 16 dividido para 1, 16. 16 vezes 1 vai dar 16. Menos 16 dividido para 16 vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar 2x igual 16 menos 1 vai dar 15. 15, 16 avos. Aí eu posso isolar esse x, vai ficar 15 sobre 16. Aí perceba que esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui vai descer para multiplicar esse 16. Vai ficar assim, vezes 2. X é igual a 15 sobre 16 vezes 2 vai dar 32. Então eu achei o primeiro numeral, que é 15/32, que no caso é o x. Esse x é 15/32. E eu preciso agora achar quem é o x mais 1/16. Então, x mais 1/16. O meu x é 15/32 mais o x que é 1/16. Vou novamente calcular o MMC dos denominadores. Como os meus denominadores são diferentes, eu vou calcular o MMC. O maior é 32 e o menor é 16. Quando o maior divide pelo menor, o maior é o MMC. Nesse caso, 32 é maior e divide por 16. Então, o MMC entre os dois será 32. 32 dividido para 32 dá 1. 1 vezes o 15 vai dar 15.
32 dividido para 16 dá 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 15 mais 2 vai dar 17 sobre 32. Agora, se eu pegar e somar os dois numerais, esse aqui é o 1732, o maior, e esse aqui é o 532, é o menor. Se eu somar os dois, tem que dar 1, porque diz que a soma é 1. Eu pego 15, 32 avos, mais 17, 32 avos. O denominador aqui é o mesmo, então eu vou só repeti-lo. E vou somar 15 mais 17. 15 mais 17, 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. 32 dividido para 32 vai dar 1. Então, isso prova que esses numerais estão corretos. Os numerais que eu estou querendo é 15, 32 avos e 17, 32 avos. Vamos para o nosso exemplo 7. No nosso exemplo de número 7, diz assim: a soma de 3 números inteiros consecutivos é menos 51. Obtenha esses 3 numerais. Então, primeiro vamos analisar números consecutivos. Eu tenho números consecutivos. Quando aparecer só números consecutivos, significa dizer que eu vou acrescentar uma unidade a cada numeral que eu quiser encontrar o seu consecutivo. Por exemplo, se tiver 1, eu quero encontrar o consecutivo de 1. É só eu somar uma unidade. 1 mais 1, aí vai dar 2. Aí se eu tenho 2, eu quero encontrar o consecutivo do 2, eu somo uma unidade. 2 mais 1, 3. E assim por diante. 4, 5, 6, reticências. Agora, quando forem consecutivos pares, quando for consecutivos pares, vou começar aqui, por exemplo, com 2. Quando for consecutivo par, eu tenho que acrescentar 2 unidades. Por quê? Porque 2, o próximo numeral depois do 2 é o 3. Então, significa dizer que eu somei o 2 com uma unidade. Mas, depois do 3 tem um 4. Então, eu tenho 2. Quando eu somo 2 unidades, eu vou encontrar o 4. Quando eu pego o 4 e somo 2 unidades, eu encontro o 6. Quando eu pego o 6 e somo 2 unidades, eu encontro o 8. Quando eu pego o 8 e somo 2 unidades, eu encontro 10. E assim por diante. Ou seja, quando eu quero encontrar consecutivos pares, eu sempre acrescento 2 unidades àquele numeral anterior. E quando forem consecutivos ímpares, vimos os pares, agora veremos os ímpares. Eu tenho 1. O número depois do 1 é o 2. E o numeral depois do 2 é o 3. Ou seja, quando eu acrescento uma unidade a 1, eu vou ter o 2. Mas, se eu acrescentar 2 unidades a 1, eu terei o 3. Então, 1 é ímpar e 3 é ímpar. Quando eu pego o 3 e acrescento 2 unidades, eu encontro o 5, que é o próximo número ímpar. Quando eu pego o 5 e acrescento 2 unidades, eu tenho o 7, que é o próximo numeral ímpar. Quando eu pego o 7 e acrescento 2 unidades, eu tenho o 9, que é o próximo numeral ímpar. Ou seja, os consecutivos ímpares, também eu tenho que acrescentar 2 unidades sempre ao número anterior para poder achar o próximo número consecutivo. Então, o que nós concluímos aqui? Quando o problema estiver falando apenas de números consecutivos, eu sempre vou acrescentar uma unidade ao numeral que eu quero encontrar. Então, se eu tenho o primeiro, se o meu primeiro é x, o segundo é x mais 1. O terceiro, x mais 2. O quarto, x mais 3, e assim por diante. Agora, se eu quero consecutivo par,
Se o primeiro é x, o segundo tem que ser x mais 2, porque eu tenho que acrescentar 2 unidades. O terceiro tem que ser x mais 4. O quarto, x mais 6, sempre de 2 em 2. E quando eles forem ímpares, também a mesma coisa. Se o primeiro é x, o segundo tem que ser x mais 2. O terceiro, x mais 4. O quarto, x mais 6. E assim por diante. Porque tanto consecutivos pares quanto consecutivos ímpares, temos que acrescentar sempre 2 unidades para encontrarmos o próximo numeral. Então, entendido isso aí, então vamos lá, diz assim: a soma de 3 números inteiros consecutivos é menos 51. Obtenha esses 3 numerais. Então, o primeiro numeral, vou colocar assim: o primeiro, segundo e terceiro. O primeiro eu vou chamar de x. Como o problema está falando apenas números consecutivos, eu vou acrescentar sempre uma unidade. Só consecutivo, uma unidade. Se o meu primeiro é x, o meu segundo é x mais 1. E o meu terceiro eu acrescento uma unidade, então é x mais 2. Porque 1 mais 1 vai dar 2. Então x representa o primeiro numeral, x mais 1 representa o segundo, x mais 2 representa o terceiro. Aí diz que a soma dos 3 é menos 51. Eu pego x mais x mais 1 mais x mais 2 igual a menos 51. O que eu farei agora? Eu vou organizar. Vou juntar todos os x. Então, x mais x mais x. E agora vou juntar os numerais sem x. 1 mais 2 igual a menos 51. 1x mais 1x mais 1x dá 3x. 1 mais 2 vai dar 3, igual a menos 51. Isolo 3x, porque esse 3 não tem x, então esse 3 vai passar para o segundo membro com a operação inversa, menos 51. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa, passa negativo. 3x igual, sinais iguais, soma-se os numerais, 51 mais 3 dá 54. E repete-se o mesmo sinal, menos 54. X é igual a menos 54. Esse 3 está multiplicando, vai descer dividindo aqui o 54. Negativo com positivo dá negativo. 54 dividido para 3 dá 18. Eu achei o primeiro numeral, então o primeiro numeral é menos 18. O segundo é menos 18 mais 1, menos 17. E o terceiro, menos 18 mais 2, menos 16. Então os numerais são menos 18, menos 17, menos 16. Se somarmos os três, dará menos 51. Exemplo 8. O exemplo 8 diz assim: a soma de 2 números inteiros consecutivos é igual a 117. Quais são esses numerais? Então, a soma de 2 números inteiros consecutivos é igual a 117. Quais são esses numerais? Então, são apenas 2 numerais agora, e não falou que era consecutivo par, não falou que era consecutivo ímpar, só disse que era consecutivo. Então, vamos acrescentar apenas uma unidade. Primeiro numeral, vou chamar de x. Segundo numeral, vou chamar de x mais 1. Diz que a soma dos dois é 117. Então, fica assim. O primeiro mais o segundo é igual a 117. Vou juntar os x, 1x mais 1x dá 2x, mais 1, igual a 117.
isola o 2x, esse 1 não tem x, ele passa para o segundo membro com a operação inversa. Então, 117, aqui está positivo, passa para cá, negativo. 2x igual 117 menos 1 dá 116. Isola o x, vai ficar 116 dividido para 2. 116 dividido para 2, então vai ficar 58. Aí o x é 58, então meu primeiro aqui é 58 e o segundo é 58 mais 1. 58 mais 1, que é 59. Então, somando 58 com 59, nós teremos 117. Exemplo de número 9 agora. Exemplo de número 9 diz assim: a diferença entre dois números racionais é 7/16 e o maior deles é igual a 11 oitavos do menor. Qual é o valor do maior numeral e do menor numeral também? Então, a diferença entre dois números racionais é 7/16 e o maior deles é igual a 11 oitavos do menor. Qual é o valor do maior numeral e do menor numeral também? Então, está falando que dois numerais são racionais. Então, deu a diferença entre eles. Se deu diferença, então já sei que tem um maior e tem o menor. O menor é x e o maior é x mais a diferença. Então, a diferença entre dois números racionais é 7/16. Então, o maior é igual ao menor mais a diferença, que é 7/16. Ok? Aí tem um detalhe a mais. Diz assim: o maior é igual a 11 oitavos do menor. Então, diz que o maior, nesse caso aqui, o maior é x mais 7/16, ele é igual a 11 oitavos do menor. 11 oitavos do menor, vou colocar assim, 11 oitavos do x. Então, o maior, que é x mais 7/16, é igual a 11 oitavos do menor, que no caso é o x. Essa preposição do, a preposição do, a preposição de, a preposição da, dá a ideia de multiplicação. Então, fica assim: x mais 7/16 é igual a 11 oitavos vezes x. Aí eu vou repetir aqui: x mais 7/16 é igual. Aqui embaixo está subentendido 1. Ficou uma multiplicação de frações. Multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. 11 vezes x dá 11x, sobre 8 vezes 1 vai dar 8. Aí eu vou organizar a minha equação do primeiro grau. X, aqui está positivo, vem para o primeiro membro com a operação inversa. Então ele vem negativo, igual. E aqui está positivo, vai para o segundo membro com a operação inversa, então ele vem negativo. Aí eu vou agora resolver. Aqui embaixo não tem nada, coloca 1. Vou calcular o MMC entre o 8 e o 16. Observa que o maior divide pelo menor. O maior é 16 e 16 divide por 8. Quando o maior divide pelo menor, o maior
é o MMC. Então, MMC entre 8 e 16 vai ser 16. Aí eu pego esse 16, divide pelo denominador, o resultado multiplica o numerador. Então, vamos lá. 16 dividido para 1 dá 16. 16 vezes x dá 16x. Menos 16 dividido para 8 vai dar 2. 2 vezes o 11x vai dar 22x. 16 dividido para 16 dá 1. 1 vez o menos 7 dá menos 7. Como é uma equação, depois que eu calculo o MMC e resolvo ele, eu faço cancelamento. Então ficou, quem sobrou aqui? Sobrou 16x menos 22x igual a menos 7. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto, então dá menos 6x igual a menos 7. Como a minha incógnita ficou agora o menos 6x igual a menos 7, eu vou isolar o x, vai ficar menos 7 dividido para menos 6. Negativo com negativo vai dar positivo, então vai ficar 7 sextos. Então encontrei o x, o meu x é o menor, então meu x é 7 sextos. E o meu maior, então esse aqui é o menor é 7 sextos. E agora eu vou encontrar o maior. Que é o maior? O maior é x mais 7/16 avos. Então, se o meu x é 7 sextos, vai ficar assim. 7 sextos mais 7/16 avos. Vou calcular o MMC entre o 16 e o 6. Perceba que o maior agora não divide pelo menor, então temos que calcular o MMC. 16 é par e 8 também, e 6 também é par, divide por 2. Aqui dá 8 e aqui vai dar 3. O 8 é par, continua por 2. Vai dar 4 e aqui o 3 não divide por 2, porque ele é primo, repete. 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 3 não divide por 2, repete. E o 2 dividir para 2 dá 1, e o 3 não dividir para 2, repete. O 3 é primo por ele mesmo, vai dar 1. Então vai ficar aqui, ó, pegando de 2 em 2, dá 4, aqui dá 3. 4 vezes 4 dá 16, vezes o 3. 16 vezes 3 vai dar 48. Então o MMC entre 6 e 16 é 48. 48 dividido para 6 dá 8. 8 vezes 7, 56, mais 48 dividido para 16 dá 3, 3 vezes 7, 21. Então eu tenho agora 59 com mais 21, vai dar 80 aqui, dividido para 48. 9 mais 1, 10, vai 1, 5 mais 2, 7 com 8. 80 e 48 dá para dividir por 16. 80 para 16 dá 5, 48 para 16 vai dar 3. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 com 4. Então eu tenho 5 terços, vai ser o maior, e o menor será 7 sextos. Perceba que 7 é uma unidade maior do que o 6. E o 5 são 2 unidades maior do que o 3. Então esse numeral é maior do que esse. Então, encontramos aí o maior e o menor. Exemplo de número 10 agora. Exemplo 10 diz assim. Reparta 24 figurinhas entre Bruno, Luiz e Manuel. Então, tem aqui 24 figuras e nós vamos reparti-las entre Bruno, Luiz e Manuel, de modo que o primeiro receba o dobro do que o segundo recebeu.
E este no caso, o segundo, receba 4 figurinhas a mais do que o terceiro. Quantas figurinhas receberá cada um? Então eu tenho aqui 3. Né? Primeiro, segundo, terceiro. Ó. O primeiro é quem? Eu tenho Bruno. Eu tenho Luiz. E eu tenho Manuel. Então, Bruno é o primeiro, Luiz é o segundo, Manuel é o terceiro. Aí eu tenho uma quantidade de 24 figurinhas, que vai ser repartida entre Bruno, Luiz e Manuel, de modo que o primeiro receba o dobro que o segundo recebeu. E este aqui, o pronome aqui, este, vai dar a ideia de que está se referindo ao segundo. E o segundo receba 4 figurinhas a mais que o terceiro. Quantas figurinhas receberá cada um? Então, primeiro, eu tenho que verificar qual desses 3 não foi atribuído valor nenhum. Então, o problema diz, esse aqui, o primeiro, vai receber o dobro do segundo. E este, que no caso é o segundo, vai receber 4 a mais do que o terceiro. Aí quer saber quantas figurinhas cada um receberá. Perceba que foi dado um valor para o primeiro vai receber o dobro do segundo. E foi dado um valor para o segundo, disse que o segundo receberá 4 a mais do que o terceiro. Então, qual desses 3 não for atribuído valor nenhum? É o terceiro. Então, para aquele em que não fora atribuído valor, eu coloco a incógnita. Agora ficou bom. Então, encontrei já, o terceiro é x. Diz que o segundo vai receber 4 a mais. Ora, se vai receber 4 a mais, então é x mais 4. 4 a mais do que o terceiro. E o primeiro vai receber o dobro. O dobro é o quê? 2 vezes o que o segundo vai receber, x mais 4. Então, 2 vezes o x mais 4. Como são 2 termos, eu vou multiplicar, tenho que colocar em parênteses. Então isso aqui, já posso fazer a multiplicação aqui, ó, 2 vezes x dá 2x, e 2 vezes o 4 vai dar 8. Então, primeiro receberá 2x mais 8, o segundo x mais 4 e o terceiro x. Somando isso aqui tudo vai dar 24. Ok? Então eu pego 2x, vou organizar, 2x mais x mais x. Agora eu vou organizar os numerais sem x, mais 8 mais 4 igual a 24. 2x mais 1x, 3x, com mais 1x, 4x. 8 mais 4 vai dar 12, igual a 24. Perceba que esse 12 ele não contém x. Como ele não contém x, ele tem que passar para o segundo membro com a operação inversa. 4x igual a 24, está mais 12, vem para cá, menos 12. 4x igual a 24 menos 12 vai dar 12. Isola o x, vai ficar 12 dividido para 4. X é igual a 12 dividido para 4 vai dar 3. Então o primeiro é 2x mais 8. O segundo é x mais 4, o terceiro é x. Eu já encontrei o que o terceiro vai ganhar. O terceiro vai ganhar 3. Aí o segundo vai ganhar 4 a mais, então ele vai ganhar 3 mais 4, que vai dar 7. E o primeiro vai ganhar o dobro do segundo, então 2 vezes o x, que é o x, 3, mais 8. 2 vezes o 3 dá 6, mais 8, ele vai ganhar 14. Então, o primeiro ganha 14, o segundo ganha 7 e o terceiro ganha 3. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, espero ter sido bastante claro. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.